Astrônomos do Japão foram as primeiras pessoas a usar raios-x para estudar o 13 Atlas e parecem ter registrado sinais de funcionamento de um motor ou de algo que funciona como um motor. Soa como piada, mas hoje é um dos exemplos mais graves de trabalho em relação ao que cientistas japoneses estão estudando neste momento exato. Não há dúvidas de que o 13 Atlas é um dos objetos mais misteriosos que o cosmos nos enviou este ano. E sua pesquisa representa atualmente o principal objetivo de astrônomos do mundo inteiro. A possibilidade de vermos algo tão grandioso nos próximos séculos ou até milênios é praticamente nula. O único obstáculo no caminho para esse conhecimento continua sendo, entre nós, especialistas acadêmicos que demonstram uma arrogância impressionante. Aqui também, no nosso canal, reunimos todas as versões e vou compartilhar tudo aqui com o máximo de detalhes e clareza. Meu nome é Dr. Leonardo Costa e este é o podcast do canal. Inscreva-se e deixe seu like. Inscreva-se e deixe seu like. Tornamos o universo compreensível para todos, enquanto outros produzem mais resultados a partir de livros didáticos históricos, repetindo como um disco riscado que o 13 Atlas é apenas um cometa. Os astrônomos japoneses normalmente não teriam permissão para usar métodos completamente novos, e foi exclusivamente a Agência Aeroespacial Japonesa JAXA que realizou um avanço real, capaz de observar fora das regras do jogo. Não conseguimos enxergar o objeto a essa distância por causa da densa nuvem de gás e poeira, nem com telescópios terrestres, nem com o Hubble ou o James Webb, que estão em órbita. Agora, vamos fazer um raio-x nele. Como resultado, os astrônomos japoneses decidiram, pela primeira vez na história da humanidade, registrar radiação de raios-x proveniente de um objeto interestelar. Esse evento histórico foi possível graças ao telescópio ESME, da missão ESME, um projeto conjunto da JAXA, NASA e ESA, mas liderado pelo Japão. E devemos dar aqui o devido crédito à cortesia deles. Esse telescópio não foi construído para observar cometas. Seu objetivo é estudar estrelas pequenas e galáxias gigantes. Isso significa que eles interromperam um programa de observações planejadas que custam milhares de dólares, viraram o belíssimo telescópio na direção do cometa e apontaram seus olhos para o vazio, onde não havia garantia alguma de resultado. Essa é uma burocracia de reação lenta, uma falha de velocidade. Até este ponto, observávamos o 13 Atlas apenas como um ponto de luz. Mas o território inexplorado era o raio-x. Não é que nunca tenham usado o raio-x para investigar objetos do sistema solar, mas usávamos telescópios obsoletos com uma área de coleta muito pequena. Aqui, pela primeira vez, registramos radiação de um objeto intrigante, utilizando a geração mais recente de material. Diante da situação, o esforço valeu o preço. Obtivemos dados impressionantes, muito além do que sonhávamos observar antes. Você pode perguntar, Dr. Leonardo, por que precisamos de raios-x se já tínhamos visto o objeto no telescópio óptico? A resposta é que a radiação em raios-x carrega uma assinatura química digital que não pode ser falsificada. Normalmente associamos raios-x a coisas muito violentas, como buracos negros ou supernovas. Mas esse mecanismo é diferente. Trata-se do chamado Charge Exchange. O vento solar está cheio de íons. Quando esses íons colidem com a superfície externa do objeto, roubam elétrons do corpo e, durante esse processo, liberam um flash de raios-x um flash de raios-x. O objeto começa a brilhar em raios-x e é exatamente isso que permite ver mais detalhes. O que os japoneses aparentemente rejeitaram da imaginação foi reconhecer que o 13 Atlas está atualmente envolto por
por um halo brilhante de raios X que se estende de 400 0 a 1 0 0 de quilômetros a partir do núcleo. Pense nesse número. É maior que a distância da Terra à Lua. Isso significa que o objeto não está apenas atravessando o espaço. Ele está respirando vigorosamente, expelindo uma quantidade massiva de matéria. Porém, o aspecto mais fascinante é a composição dessa respiração. Uma análise específica do XM destacou claramente: do carbono em excesso, nitrogênio e oxigênio. Onde está o problema? Os dogmáticos e cínicos vão dizer imediatamente: ora, dióxido de carbono e oxigênio são elementos comuns em cometas, assim como água na forma de neve, como em inúmeros cometas. O diabo mora nos detalhes. Vamos aprofundar. O instrumento registrou radiação de elementos que estão em estados de ionização significativamente mais elevados do que esperamos ver na Via Láctea ou na atmosfera da Terra. Isso confirma que não é apenas um grande volume de gás, mas um gás denso e saturado. Ele parece não ter quase nada em comum com os materiais do nosso sistema solar. E, ao contrário do que vimos antes, o elemento mais provável dessa lista é o nitrogênio. Sim, oficialmente há nitrogênio em cometas, apesar de ser intrinsecamente volátil. Para mantê-lo na forma de gelo, são necessárias temperaturas extremamente baixas e condições muito particulares de formação. Um cometa comum perde nitrogênio muito rapidamente. A abundância de nitrogênio em um objeto natural é uma anomalia que exige explicações complicadas. Agora vamos pensar como engenheiros, e não como geólogos. Onde está esse nitrogênio? Os fãs de futebol podem perguntar: se é combustível, não deveria queimar e se transformar em outra coisa? É exatamente aí que mora o erro principal. No espaço, usamos com frequência a hidrazina, o combustível mais comum em satélites e em módulos de aterrissagem. A verdade é que a hidrazina não queima no sentido comum. Quando chega ao catalisador do motor, ela se decompõe explosivamente. E qual é o produto dessa decomposição? Hidrogênio e nitrogênio molecular puro. Isso muda tudo. Se for confirmado que a origem do 13 Atlas não é natural, mas tecnológica, então o que o telescópio japonês está vendo não é uma chama, é exaustão. A presença de um núcleo rico em nitrogênio é uma indicação química de que o motor está funcionando, provavelmente com gás residual gerando empuxo. Não estamos vendo gelo evaporando, estamos olhando para um sistema de escape que funciona. É possível que tenhamos encontrado um propulsor que expele matéria a milhares de quilômetros. Enquanto isso, céticos debatem a forma da órbita. O telescópio de raios X nos entregou uma evidência impossível de ignorar. A composição das emissões faz meu coração bater mais forte, porque podemos estar diante, pela primeira vez na história da humanidade, de tecnologia alienígena. A composição das emissões faz meu coração bater mais forte, pois podemos estar diante, pela primeira vez na história da humanidade, de tecnologia alienígena. No entanto, para permanecermos imparciais, precisamos entender o cheiro desse escapamento cósmico. Será uma nevasca cósmica que entope ou duas bocas de motor funcionando perfeitamente? Enquanto os céticos debatem a forma da órbita, o telescópio de raios X nos entregou uma evidência impossível de ignorar. Estamos indo direto para o cano de escape da nave e a composição dos emissários nos fascina. O mais importante agora é a proporção desses componentes. Por enquanto, só sabemos da existência deles, mas ainda não fizemos uma análise detalhada das proporções. A verdadeira ciência vai começar agora. Se fosse um cometa, a produção de carbono em relação ao oxigênio deveria atingir certos limites naturais. Porém, se for
Como estamos sugerindo, o escape de um motor iônico ou a perda de escudo protetor do casco, as proporções podem vir de uma nave completamente não natural. Por exemplo, podemos ver nitrogênio em estados de ionização incompreensíveis ou dióxido de carbono que não flui naturalmente do degelo solar. Alguns, anteriormente, ao tentar explicar as primeiras estranhezas do visitante fascinante Oumuamua, sugeriram que ele poderia ser uma entrega descartada de alguém semelhante ao nosso Plutão. O corpo de Plutão é coberto de gelo dióxido nitroso. Em outro sistema estelar, pode ter havido uma catástrofe e um pedaço de planeta, ou uma porção dele, um iceberg de nitrogênio, foi lançado ao espaço. Para ter uma ideia, perto do nosso Sol, esse gelo de nitrogênio começaria a evaporar, criando uma cauda muito mais poderosa do que o Xirizeme viu. O nitrogênio é uma substância teimosa. Ele só derrete em temperaturas próximas do zero absoluto. O 13 Atlas se formou nas regiões mais frias e escuras do seu sistema de origem, onde a temperatura nunca subiu acima de 250 graus C. Ele pode ter sido lançado com nitrogênio molecular puro em sua própria estrutura. Agora, antes de entrar no calor do nosso sistema, essa impressionante cápsula desacelerou. Essas são hipóteses cientificamente plausíveis, mas têm um ponto fraco. Um pedacinho de gelo ou um cometa antigo obedece apenas à gravidade. Eles podem trazer você até aqui, perto do Sol quente. O 13 Atlas, como lembramos, não mostra aceleração gravitacional e tem uma trajetória surpreendentemente precisa, que passa pelos parâmetros da órbita de Júpiter. Fragmentos de gelo podem evaporar nitrogênio, mas apenas uma porção de gelo não consegue pilotar. E, depois de colocar tudo isso em prática, como dizem, é possível contratar um especialista em objetos de interesse quando toda a sua amostra é composta por 2 exemplos. 1 Oumuamua e 2 Borisov vieram antes. Enquanto isso, o nosso novo visitante apresenta 13 anomalias em comparação com eles. Pegue, por exemplo, sua antítese que é virada contra as leis da música para pessoas comuns. Acontece que não estávamos preparados para o encontro com os 2 primeiros visitantes interessantes. Mas o 13 Atlas já estudamos com muito mais detalhes do que os visitantes anteriores. E quanto mais entramos no estudo, mais novos fatos surgem e mais impressionados ficamos. Só gelo, alguns detalhes. Frequentemente, agora surge a pergunta: será que os astrônomos modernos são os que nunca conseguem reconhecer um artefato artificial de um pedaço de gelo? Para fazer sentido disso, vamos simplificar o jantar ao limite. Na visão convencional, um cometa é uma esfera suja. Ele voa direto para o Sol, aquece e jatos de gás escapam de seu interior, criando uma cauda imaginária. Não chamamos esse fenômeno de aceleração não gravitacional. No entanto, existe um grupo de percepção. Imagine uma nave espacial que viajou bilhões de anos através das pétalas das estrelas da galáxia. Inevitavelmente, seu casco será marcado por impactos cósmicos e detritos. Essa nave também tem motores que não causam essa aceleração gravitacional e uma emissão estelar de longo prazo indistinguível da tosse de um cometa. As imagens pixeladas capturadas e recebidas mostram esses 2 objetos lindos. A distinção-chave só existe nas nuances. Uma tecnologia pode realizar tarefas conscientes, perda excessiva de calor ou pontos brilhantes. Coisas como um bloqueio mortal de gelo não funcionam. E o 13 Atlas demonstra claramente essas estranhezas. Sem dúvida, a ciência acadêmica espera receber a história de origem fabricada com hostilidade. A verdadeira fé se estabelece na humildade diante do desconhecido, mas só vemos arrogância dogmática estabelecida. Quando o 13 Atlas foi descoberto, foi dito instantaneamente que era só uma piada. Os especialistas agiram como um algoritmo antigo testado com dados passados. Só vimos pedras por uma década. Então, isso é uma nova pedra.
Observe o ilustrativo 2 de janeiro de 2025. O Centro de Detecção de Asteroides registra um objeto se aproximando da Terra. Um dia depois, descobrem que esse corpo cósmico é exatamente igual ao Tesla Roadster lançado por Elon Musk em 2018. Era uma máquina feita por humanos, mas o sistema o registrou automaticamente como asteroide simplesmente porque ninguém programou outro objetivo. O mesmo acontece com o pensamento humano. Apenas alguns estão dispostos a admitir a existência de algo que não está nos livros didáticos. Se nós lançamos naves tecnológicas, por que rejeitamos com tanto receio que, entre bilhões de exoplanetas, alguém possa ter feito o mesmo? O status quo trabalha contra nós. Em 13 bilhões de anos de história da Via Láctea, é difícil imaginar que sejamos os únicos engenheiros. Não há um único motivo para que o 13 Atlas seja apenas lixo espacial de uma civilização antiga. Mas sua conduta nos leva a acreditar que é só lixo. Devemos nos ater aos fatos que vimos no quadrante natural. Primeiro, a órbita do objeto coincide com o plano da eclíptica com uma precisão assustadora. Um desvio não maior que 5 graus. Uma coincidência de menos de 1% para fragmentos. Segundo, ele veio diretamente daquela região de onde, anteriormente, veio o Oumuamua em cativeiro. Terceiro, o timing da visita está perfeitamente arranjado para encontros com Marte, Vênus e Júpiter, já que na aproximação ele passou pela zona cega, obscurecida pelos raios do Sol. Chama a atenção especial para o futuro trabalho em Marte em março de 2026. A trajetória passa pela costa gravitacional ideal para entrar na órbita de um planeta massivo. Se estiver procurando recursos ou a base de um sistema errado, o melhor alvo é um gigante gasoso. Ele pode ser visto de longe e de perto da minúscula Terra. Some a isso uma análise extensa da cauda que exibiu uma quantidade anômala de ninguém, ou o que parece ser mais uma perda de reembolso do que resfriamento de combustível e jatos emitindo radiação estática e trêmula. Isso se assemelha ao funcionamento de motores de correção. Além disso, não há dano por causticação de gelo ao Sol. Por que é tão importante considerar a versão tecnológica? Porque nenhuma tecnologia conhecida se comporta assim. É um caso de amor em potencial. A aproximação máxima com a Terra ocorrerá em dezembro de 2025. E a humanidade não tem plano nem protocolo para o evento de um primeiro contato. Diante das nossas anomalias, vale a pena gastar tempo se preparando. A ciência não é um depósito pronto de verdades. É um processo de busca, frequentemente por meio de falhas. Einstein errou. A teoria das cordas patina há muitos anos. Mas a pior forma de lidar com isso é pensar que é pequeno, um parente de cientista. O humor é otimista. A astrofísica é mais importante que a falta de financiamento. A oferta para 19 de dezembro será um novo mês. Na escuridão total, as capacidades do James Webb e do Hubble para o terceiro Atlas. O principal marcador será a velocidade de extinção dos gases. Se for perda de gelo, a velocidade será baixa. Se forem motores elétricos ou de plasma, os números são de uma magnitude maior. Não podemos ignorar o contexto. O estudo atualmente em andamento de objetos astronômicos de interesse que desapareceram em 2014, com sua velocidade extremamente alta de escape, e a visão do professor de Harvard Avi Loeb de origem artificial. O plano de 2023 partiu do fundo do oceano microscópico, sem comparações na composição do sistema solar. Enquanto os atletas, precisamos nos basear em provas irrefutáveis com coragem. O mundo está claramente cheio de vida, mas não compreendemos as escalas de tempo e espaço. Civilizações podem não estar separadas apenas por parsecs, mas por eras. Visitantes podem ter estado na Terra milhões de anos antes,
quando não estávamos presentes, e podem voltar quando não estivermos. Somos facilmente